Finalmente este livro chegou e eu já comecei a leitura. Usucapião, Julgados para o Extrajudicial. Eu tinha comprado um deste para mim, só que eu não resisti e acabei sorteando junto com outros livros que foram doados pela editora Lepanto. Esse livro foi organizado pelo desembargador Ricardo Dipp, que também escreveu o prólogo. O prólogo é do processo extrajudicial de Usucapião. Vai da página 19 até 90, sendo que o total de páginas do livro é 548. E nesse prólogo, praticamente, ele pega o artigo 216A da Lei de Registros Públicos e vai enchendo de notinha nos termos que ele acha legal explicar. E daí ele dá o ponto de vista dele. São 45 notas. Só isso já vale todo o investimento nesse livro. Fora que tem julgados de vários tipos de casos e pelo menos um deles pode ser bem parecido com o que você está estudando agora. E se você ainda não tem, você pode adquirir esse livro no link na descrição deste vídeo. Só tem uma coisa, a gráfica dobrou a capa do livro de uma maneira que a sombra da foto fica bem onde que eu apoio o dedo quando eu faço a leitura. Então, várias vezes eu tô lendo, eu me distraio, eu me perco, eu não sei o que fazer. Eu acho que eu tenho toque. Falando em leitura, o vídeo de hoje é sobre como eu estudo um processo. E para quem assistiu o vídeo do card acima sabe que na minha proposta de honorários eu já defino as etapas principais da perícia. O estudo, vistoria, análise e laudo. Sendo o estudo das informações a base da perícia, não é à toa que, para mim, é a primeira atividade pericial. E antes de mais nada, eu tenho algumas considerações. Primeiro, o assunto importa. Por exemplo, nas ações possessórias, enquanto você faz a leitura do processo, você precisa procurar por informações do local, plantas, fotos, narrativa da posse. Se for uma ação dominial, você vai procurar também pelo local e planta, fora certidões e plantas de loteamento ou outros elementos dominiais. E se for uma ação de usucapião que mistura tanto possessória como dominial, você vai precisar de tudo isso e mais um pouco. Nas ações que envolvem qualquer tipo de inspeção predial, é necessário localizar todos os documentos relativos à obra, por exemplo, RT, levantamento topográfico, plantas iniciais, plantas modificativas, plantas finais, as-built, certificado de conclusão, livro de ordem ou livro da obra, enfim, toda a documentação relativa à obra. E nas ações que envolvem qualquer tipo de avaliação de imóvel, é necessário saber a exata localização do imóvel e conhecer as circunstâncias da avaliação, analisando todos os documentos com muito detalhe. Outro ponto, é necessário entender a estrutura de um processo. Geralmente é inicial, emenda, aditamento, citação, contestação, réplica, tréplica, vários atos judiciais, dentre eles decisões. A decisão que fixa ponto controvertido, que nomeia o perito, que apresenta quesitos. E na sequência as partes podem alegar o impedimento ou suspeição do perito e também pode apresentar os seus quesitos e indicar o seu assistente técnico. Mas também pode acontecer a inversão do processamento. Por exemplo, na primeira e na segunda varas de registros públicos da capital, a perícia pode anteceder o ciclo citatório, porque a perícia costuma revelar quem são os confrontantes de fato e se os confrontantes tabulares residem no local ou se eles residem em outro endereço. Isso torna a fase citatória muito mais efetiva. E, por exemplo, aqui eu tenho um processo de usucapião de 1999. Eu tinha 14 anos na época. E praticamente o volume 2 e o terceiro volume foram dedicados para o ciclo citatório. Teve carta rogatória para os Estados Unidos e para a Itália. Então, nesse caso, talvez, se houvesse a perícia antecipada, esse processo não teria levado tanto tempo. Agora estamos em 2022 e eu estou fazendo a perícia desse processo. Bom, sabendo do assunto, entendendo a estrutura de um processo, agora é só ler e fazer as anotações. Então anoto as folhas e o respectivo tópico, que é a estrutura do processo, e como subtópico anoto as folhas e o elemento daquele assunto. E também faço observações e anoto o que está faltando, enfim, faço do meu jeito. Então se for um processo físico, eu faço as anotações na minha caderneta Moleskine de bolso, utilizando uma caneta à prova d'água para não correr o risco das informações serem perdidas se eu estiver na vistoria e garoar ou chover. Ou uma lapiseira.
E se for um processo eletrônico, digital, eu utilizo a ferramenta Bookmarks ou marcadores do Acrobat Reader. E ele é bem prático porque depois de pronto você clica no assunto e ele já linka direto para aquela página. Isso é muito útil. E se você não tem esses equipamentos, não tem problema. Você pode utilizar o seu ou acessar o link na descrição desse vídeo para comprá-los. E para você ter uma ideia, no processo físico foram lidas 13 páginas por minuto, enquanto no processo digital foram lidas 19 páginas por minuto. E, na verdade, uma leitura dinâmica. Você bate o olho, você reconhece o assunto, você faz anotações da referência, marca o número da folha, e daí você decide se você vai ler aquilo naquele momento ou se você vai reservar para ler no momento mais apropriado. E aí vem a pergunta, realmente é importante ler todo o processo só para elaborar a proposta? Eu acho que sim, prestando bem atenção aos detalhes. Isso facilita muito porque eu tenho as informações na mão, elas ficam muito fáceis, então eu consigo lidar melhor com as interrupções curtas e imediatas. Por exemplo, se eu preciso atender uma ligação, se eu preciso dar atenção para minha filha, se eu preciso ir no mercado. Por exemplo, eu estou elaborando uma proposta de honorários, acabei de ler o processo pela primeira vez. E daí eu preciso ir no mercado. Se eu tenho as anotações, eu vou no mercado, a hora que eu voltar eu não preciso estudar tudo de novo, é só olhar as anotações. Ou no caso de uma interrupção maior, o intervalo de tempo entre a elaboração da proposta e a vistoria até fazer a análise ou elaborar o laudo, e do laudo para prestar eventuais esclarecimentos. É só recorrer às anotações ao invés de reler o processo tudo de novo ou correr o risco de não ler e perder alguma informação bem importante. Então aqui vai uma dica. Logo na elaboração da proposta, se você leu o processo com muita atenção aos detalhes, você ainda pode solicitar informações complementares, fazer apontamentos importantes ou decidir não fazer aquela perícia justificando devidamente. Eu só sei que isso ajuda muito na ordem, na economia e na celeridade processual. Então eu recomendo muito que você leia todo o processo com muita atenção e faça as anotações da maneira que você achar melhor. E é isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixe seus comentários se você costuma ler todo o processo ou não, ou por que você acha importante ler todo o processo ou não. E se você gostou desse vídeo, clique aí no botão do like, se inscreva nesse canal, clique aí no sininho para receber notificações de mais vídeos como este. E é isso aí, valeu!